Fala pessoal, tudo bem com vocês? Não tenho muita experiência com gravação de conteúdo ainda, com edição, nada do tipo, então vou tentar ser o mais direto possível, levando em consideração que eu sou uma pessoa que fala um pouco a mais. Vamos lá, eu quero compartilhar com você hoje 5 versículos que me ajudaram, né? Assim como toda a Bíblia, mas esses 5 versículos eu quero compartilhar nesse vídeo para te dar um insight, para que você possa estar evoluindo aí em todos os aspectos da sua vida, mental, financeiro, familiar. Então vamos começar logo. O primeiro versículo que eu quero compartilhar se encontra lá em Lamentações, capítulo 3, versículo 39, onde diz mais ou menos assim: Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados e erros, digamos assim. Então, o primeiro ponto para qualquer pessoa sair da vida que ela está levando, se ela não está satisfeita, que é o caso da maioria, infelizmente vive numa dificuldade muito grande, está apenas lutando pela sobrevivência, a gente precisa reconhecer a nossa culpa também. Não é que o governo não tenha culpa, situações que fogem do nosso controle não façam diferença, porém, a maioria se diz respeito a escolhas que fazemos, né, onde dedicamos nossa energia, nossos recursos, enfim. O segundo ponto, esse é a chave também. Jesus diz, né, lá no livro de Mateus, né, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz, me siga. O que a gente pode... Eu não vou querer entrar muito no contexto espiritual aqui, não é muito a proposta no momento, mas para mostrar que serve para qualquer pessoa. O negar a si mesmo. Somente a partir do reconhecimento que faz parte, né, que os nossos erros, de certa forma, também nos prejudicam, e se a gente não reconhecer, nada muda, a gente reconhecendo isso, a gente tem que aprender que, apesar de merecermos alguma coisa desse sentido, né, de termos direitos, né, todo mundo deveria ter direito a uma moradia e tudo mais, porém sabemos que a realidade é outra. Então, o negar a si mesmo, é aí que está o começo, ali onde fica uma base, que é onde você pode desenvolver a mentalidade de economizar e não comprar nada que é supérfluo e que pode estar vindo a prejudicar você mesmo, a sua saúde, as suas finanças, né, o seu dia a dia, sua vida financeira e espiritual também no geral. Esse é o segundo ponto, negar a si mesmo. Há uma grande virtude nisso, né? Vamos colocar também obter o domínio próprio, né? Buscar esse dom da parte de Deus também, para poder realmente começar a mudar as coisas. O terceiro ponto seria como se fosse um investimento. No livro de Eclesiastes, diz lá, tem um versículo que diz: lança o teu pão sobre as águas, que depois de muitos dias você irá encontrá-lo. Isso basicamente tem uma relação com você investir, né, com você semear, com você plantar algo, visando não algo momentâneo, né, um retorno naquele momento, mas você sabendo que isso vai te garantir um sustento lá na frente. E hoje temos diversas formas de investir, né, seja na saúde, seja financeiro. Então, assim, investir é o terceiro ponto, né? Sem essa mentalidade, a gente não vai sair do lugar, vai ficar estagnado. Quarto ponto, se encontrar no livro de Timóteo, o que acontece, né? O que aconteceu também por um tempo na minha vida. A gente, como cristão, né, procura fazer a vontade de Deus, seguir as orientações, né, os mandamentos que há na Bíblia, porém, infelizmente, há muitas distorções, há muita seletividade, né, onde às vezes o Velho Testamento é deixado de lado, às vezes convém, ele é aplicado. Então, uma coisa também é priorizar a família. Eu, de certa forma, congreguei por um tempo e tinha como visão que, primeiro,
era Deus, mas no sentido de igreja, não realmente Deus, porque Deus eu colocava realmente em primeiro, tenho buscado colocar sempre, né? Esse é o motivo de eu estar bem, graças a Deus. Então, assim, inverter a ordem vai te trazer muitos problemas, né? Porque as pessoas dizem buscar primeiramente a Deus, ali o reino de Deus, se tratando de templo, né? De coisas físicas. E não é exatamente isso que a Bíblia diz. Essas coisas são necessárias, devemos buscá-las, devemos cooperar com elas, porém a chave é Deus em primeiro lugar, e em segundo lugar também eu aprendia que era a igreja. E não era a igreja, na verdade, né? Aqui no livro, na 1 Timóteo, capítulo 5 e versículo 8, diz: se aquele que não cuida dos seus, né, da sua família, da sua casa, é pior que um descrente. Então a gente vê a seriedade disso. Muitas pessoas, erroneamente, estão buscando fazer algo para Deus, né, para a obra de Deus, mas estão esquecendo o que é principal e primordial, que é primeiro ministério, a sua família, né, a sua família, a sua casa estar bem, porque como que você glorifica Deus estando sempre um exemplo na igreja e tal, que isso é necessário e é maravilhoso quando tudo alinhado ali, quando as pessoas na mesma visão, sem religiosidade, sem imposições. Então, assim, não adianta, porque que testemunho é esse que as pessoas dão, que servem a Deus e que são fiéis a Deus, com a vida toda atrapalhada, né? A família atrapalhada, as pessoas com problemas conjugais, as pessoas, a maioria com problemas financeiros, não tendo para emprestar, como a Bíblia também diz, mas precisando sempre estar tomando emprestado, tá vivendo numa bola de neve de dívidas. Então, assim, esse ponto que é negligenciado, essa ordem, né? Coloque sua vida em ordem primeiro, até a Bíblia também diz sobre isso, né? Para servir ali, coloque sua casa em ordem primeiro, antes de querer fazer alguma coisa. Mas isso não quer dizer que não é para fazer. Em momento aqui nenhum, eu estou contando a minha experiência, mas estou querendo dizer, faça as coisas para Deus sempre, mas não para ser visto, mas não por barganha, por motivo de troca, entende? Então, esse seria o quarto ponto, né? Coloque sua família, coloque suas prioridades, né? Coloque essas coisas em prática. Em quinto lugar, quinto versículo, quer deixar? É onde se encontra em Romanos 8, 17, 37, onde vai dizer que somos mais do que vencedores. Ou é próximo desse versículo. Me desculpa agora que eu, como eu falei, não tenho tanta experiência com edição, enfim. Mas onde diz em Romanos, né, somos mais que vencedores. É a fé que vai te levar a mudar a sua vida financeira, espiritual, profissional. A gente não sabe muita coisa, não enxerga muita coisa até então. Porém, nunca podemos perder a fé, a esperança, e Deus nos garante, e realmente, Ele é fiel para cumprir. Essas coisas têm se cumprido na minha vida. Esse não é o foco do vídeo agora, tem muita coisa a compartilhar com vocês sobre minha experiência, tanto espiritual, profissional, como Deus tem mudado a minha vida, né? Como eu entendi muitas coisas que estão na palavra, né? Como eu coloquei as em prática e tem tudo mudado. Acredito que esses 5 versículos e 5 pontos vão, você colocando em prática, não tem erro, é uma certeza, né? Nada acontece da noite para o dia, como eu falei, a gente precisa reconhecer os nossos erros, reconhecer que nós estamos errados em alguns aspectos, que nós não sabemos muita coisa, pedir ajuda de Deus, né? Negar a nós mesmos, entender a sua situação, às vezes é o momento, né? A palavra também diz em Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Às vezes não é tempo de você comprar determinada coisa, de você fechar tal negócio. Tudo deve ser feito no seu tempo, com uma orientação de Deus, com uma oração, com uma meditação na palavra. O investir, cara, é importante. Não vou deixar esse vídeo longo, mas como eu falei, muita coisa mudou na minha vida. Hoje
eu tenho uma estabilidade, tenho paz, não estou endividado, não me preocupo com isso. Em alguns aspectos, dependendo do caso, consigo ajudar algumas pessoas. São detalhes, mas fazem diferença. Graças ao investir alguma coisa, ter a mentalidade, negar a mim mesmo, saber que às vezes não é tempo de comprar tal coisa e que sim, eu preciso guardar um pouco, né? Eu preciso investir. A prioridade da minha família, né? Priorizei o que é mais importante, né? Para nós, um bom lar digno, né? Um bom local para se morar, uma boa alimentação equilibrada. Não dá para ter tudo, não dá para ser perfeito, sabe? Nós, graças a Deus, também obtivemos algumas conquistas, para a glória de Deus, simples, simples. Está ao alcance da maioria, se for ver. Precisa de um pouquinho de sacrifício, um pouquinho de paciência, mas é possível. Eu vou compartilhar em outros vídeos com vocês. E a fé, né? Sem a fé realmente, sem uma conversão genuína, sem uma comunhão com Deus, o próprio Deus verdadeiramente não é um rito, não é uma religião, é acesso a Deus, né? Que chama a todo ser humano, a todo pecador oferecendo salvação, oferecendo perdão, oferecendo ajuda diária. Então eu espero que esse vídeo tenha de alguma forma, né, confirmado com você, tocado você. Muitas vezes a gente somos confrontados, né? A palavra, por muitas vezes e até hoje, vai me confrontar a todo ser humano. Né? Alguns dizem, ah, mas foi o homem que escreveu, mas que bendito o homem escreveu uma coisa contra ele mesmo, porque se fosse ver, é mais ou menos isso. Então, assim, hoje mesmo você pode pôr essas coisas em prática, ou você pode meditar, considerá-las que seja. Você vai ver a diferença que isso vai fazer na sua vida, você colocando em prática. É a mentalidade, a mudança de mentalidade que vai fazer toda a diferença. Colocando esses 5 pontos aqui em prática, você já começa hoje mesmo a prosperar, porque você mudou a sua mentalidade. Você reconheceu? Maravilha, esse é o primeiro passo. Reconheceu, reconheço que eu preciso aprender mais, reconheço que eu estou gastando o que eu não tenho, reconheço que às vezes eu quero impressionar alguém. Nós precisamos reconhecer, né, os nossos erros, né, onde a gente está ali perdendo a mão, negar a nós mesmos nesse sentido de não prejudicar ainda mais com más escolhas e continuar, né, investindo um pouquinho, buscando conhecimento, compartilhando conhecimento, se aproximando de pessoas realmente boas, que não há interesse, né, que não julgam sem medida, né, a palavra diz até, não proíbe, né, até certo ponto um julgamento, não proíbe, ela coloca o que é correto, o que não é, você tem o direito de analisar e falar, poxa, eu não concordo com isso, porque isso é errado, isso é um julgamento, mas não quer dizer que esteja errado. Agora, aquela pessoa hipócrita que está julgando outra pessoa, sendo que ela não é perfeita, colocando um julgo pesado em cima dela, aí é diferente. Então, não vou estender muito mais, espero que vocês tenham gostado, caso tenha gostado, apesar das dificuldades e de não ter muita experiência, eu estarei compartilhando novos vídeos em breve. E se você gostou, se você considera algumas coisas, deixa um like, um comentário, né? Algum ponto que você esteja tendo dificuldade, algum ponto que você já tem praticado e realmente isso testifica que faz total sentido e na prática você tem colhido desses frutos, né? O investimento é o plantar, é o semear para colher, né? Algumas coisas, tudo tem o seu tempo, né? Chegará o tempo de colher. Eu tenho colhido muitas coisas boas, porque eu tenho vindo plantado já há algum tempo. Caso contrário, fica muito difícil. A gente fica à mercê, né, do que nos ofertam. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Deus abençoe cada um de vocês. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.